E eu tô de volta nesse vídeo aqui, eu vou te dar 5 dicas para melhorar suas fotos agora. Aqui é o Mark, e se tu tá cansado de ter sempre os mesmos resultados nas suas fotos, com certeza, se tu assistir esse vídeo aqui até o final, isso vai mudar hoje. Mas antes, te inscreve no canal e deixa o teu like, assim o YouTube entrega esse vídeo e a gente ajuda outras pessoas também, beleza? Então vamos pro vídeo. A primeira dica é muito simples, mas tem muitas pessoas que acabam se atrapalhando e se confundindo, e outras estão começando agora e não fazem nem ideia do que eu vou falar. Fotografem sempre em RAW ou RAW, como tu preferir, não faz diferença ou como tu fala, o importante é tu saber o que isso é e como utilizar isso da melhor forma possível. E tem pessoas que estão olhando agora e pensando, ah, mas isso é óbvio, e tem outras pessoas que estão olhando, tá, mas e por quê? Por que fotografar em RAW ou RAW? O RAW é uma imagem crua, ele contém muito mais informação do que o JPEG. Na tua câmera, tu consegue configurar para fotografar em JPEG ou em RAW. Tu não pode fotografar em JPEG. Na verdade, tu pode fotografar em JPEG, tu tem liberdade de fazer o que tu quiser. Mas o que eu tô te falando é, com o RAW, tu tem muito mais informação para tu poder trabalhar na edição depois e alcançar um nível de edição muito melhor e muito mais profissional. Tá, mas qual que é a diferença real que isso me dá? Então, por exemplo, nessa foto aqui, se tu tivesse fotografado ela em JPEG, não iria conseguir editar ela assim. É a mesma foto, só que com uma edição. Se tu tivesse feito ela em JPEG, a foto não teria capacidade de fazer essa edição. Recomendo sempre fotografar em RAW. Em RAW, tanto faz. E a segunda dica é, toma cuidado com o ângulo das tuas fotos. Mas como que a gente faz para mudar isso, melhorar e evoluir cada vez mais? O que eu indico é que tu estude cinema. Tá, como assim? Um filme, ele é feito de ângulos, chamam de planos, tá? São diversos tipos de planos diferentes, então cada cena tem um plano específico. Por exemplo, eles trabalham com um plongé, contra-plongé, um normal, um plano detalhe, um plano fechado, um plano aberto, enfim, são vários tipos de planos que eles vão se orientando nisso para fazer a cena de um filme ou de uma série. E é dessa forma que eu indico que tu faça, tu estude para melhorar os teus ângulos nas tuas fotos. Se tu quiser começar a estudar um pouco mais sobre isso, pesquisa sobre diferentes tipos de planos no cinema, que vai vir uma série. E aí com base nisso tu já consegue dar uma estudada. Quando tu for assistir um filme, uma série, alguma coisa, tu já vai começar a perceber os tipos de planos que estão aparecendo. Quando tu for fotografar, tu vai saber exatamente o que tu pode fazer. Se tu tiver interesse num vídeo só sobre tipos de planos e enquadramentos para fotografia, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer. Mas eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Nessa foto aqui, eu fiz ela com o ângulo plongé. Plongé em francês significa mergulho. Então, explicando grossamente para vocês, é basicamente quando tu faz uma foto de cima para baixo. Como ela tava dentro da piscina e eu tava já acima dela, querendo ou não, o meu ângulo já era um pouco plongé, tá? Porém, eu não gostei do ângulo dessa foto. Apesar de eu estar no ângulo plongé, que é um ângulo que eu curto bastante fotografar, eu não gostei. O ambiente pra mim não tava legal, o enquadramento pra mim não tava legal. Então, o que eu fiz? Eu comecei a caminhar um pouco pro lado, um pouco pra trás, comecei a me mexer e cliquei de novo. E aí eu pensei, agora ficou legal, porque o cenário todo já tava muito bom. Aí eu olhei, a foto tava ruim, eu não gostei, não tava como eu queria ainda. Então, o que eu fiz? Eu dei a volta, eu fui pra uma cabana que tinha atrás de onde a gente tava e tinha uma sacada. E aí eu tinha um ângulo plongé muito maior, porque eu tava basicamente alguns metros acima dela. Então eu enquadrei todo o cenário, eu consegui pegar muito mais coisa e ainda foquei nela que tava dentro da piscina lá com o café. Então basicamente eu adaptei todo o cenário que tinha em volta que eu não tava aproveitando. Então essa é a segunda dica, tome cuidado com os ângulos de vocês. A modelo ela não precisa estar sempre com uma pose diferente ou tudo mais. Tu vê que ela estava na mesma posição, com a mesma pose, quem se mexeu fui eu, quem mudou de ângulo fui eu. Então assim, muitas vezes quem precisa fazer alguma coisa é tu, o fotógrafo, não a modelo. Não precisa ter 1 milhão de poses gravadas na tua cabeça, não. Tu só precisa se mexer um pouquinho, tu só precisa mudar um pouquinho mais pro lado, um pouco mais pra trás, um pouco mais pra cima ou pra baixo. Enfim, precisa testar. Essa dica ela vai parecer um pouco simples, mas ela faz diferença, que é: pensem de forma diferente quando vocês forem fotografar. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo para vocês. Essa foto aqui eu fiz quando eu estava em Londres. Literalmente todo mundo que passou por esse lugar tem uma foto igual a essa. Então eu pensei como que eu poderia fazer uma foto daqui, desse mesmo lugar, onde milhões de pessoas passam, mas ter uma foto diferente, ter uma foto que eu olhasse, curtisse, que não fosse tão simples, que não fosse tão normal. Então eu comecei a caminhar por ali, comecei a ver o que eu podia fazer de diferente, como que eu poderia criar uma foto que nem todo mundo tivesse igual. E não é por me achar ou porque esse é diferente, não é por isso, mas é porque na fotografia tu precisa praticar a criatividade, tu precisa treinar isso cada vez mais, precisa treinar o teu olhar. Então eu comecei a caminhar, comecei a dar a volta ali e aí eu encontrei um poste
E lá os postes não são igual ao Brasil, eles têm algumas coisas diferentes. Então eu botei a minha câmera em cima do poste e fiz essa foto aqui. E esse foi o resultado final, mas isso não se aplica só à foto de paisagem, entende? Isso se aplica a tudo, a qualquer coisa. Então o que eu faço normalmente? Primeiro eu olho o que eu vou fotografar e eu penso como que qualquer pessoa faria. E aí eu tento pensar o que eu poderia fazer de diferente, que aquela pessoa não faria. Isso envolve bastante uma outra dica que eu ia dar pra vocês, mas eu acabei unindo essas duas, que é fotografe entre alguma coisa. Isso é uma ótima forma de tu usar a criatividade e pensar de uma forma diferente. Então, por exemplo, ao invés de fotografar só esse lugar, que é London Eye em Londres, eu fotografei entre um poste, mas focando no London Eye, entendeu? Então, nesses casos, qualquer coisa pode te ajudar a criar uma foto diferente. Se tu pegar uma flor e colocar na frente da tua lente, vai fazer diferença. Se tu botar um galho, qualquer coisa que tu tiver, vai fazer diferença na tua fotografia. Porque nessas horas, fazer só a foto normal, ela vai ficar legal. Não tô falando pra tu não fazer a foto normal, sem nada na frente. Não tô falando isso. Eu tô falando pra vocês terem opções, criarem opções, usarem a criatividade de vocês. Mas eu não sou uma pessoa criativa. Mas tu pode praticar, tu pode treinar isso. Eu não sei se vai funcionar. Tu também não vai saber, tu só vai saber testando. Então, vamos pra próxima dica. A dica número 4 é quase uma continuação da dica anterior, porque ela envolve tu pensar de forma diferente, usar tua criatividade e usar objetos do cenário e tudo mais, mas ela é um pouco mais avançada porque ela é uma forma de enquadramento na fotografia, ela é uma regra de enquadramento que se chama framing. O que quer dizer isso? Basicamente, tu vai criar um quadro, um frame, um enquadramento dentro da tua fotografia. Então assim, a tua foto só, ela não vai estar enquadrada ou vai ter um quadro dentro dela. Tu vai enquadrar alguém dentro da tua fotografia ou alguma coisa com base no cenário. Entendeu? Calma aí, eu vou te mostrar. Por exemplo, essa foto aqui. Essa foto aqui é uma foto normal, certo? Mas no momento que eu faço isso, eu criei um frame, eu criei um quadro, eu criei um enquadramento dentro da fotografia. Vou dar um outro exemplo para vocês. Essa foto aqui, eu tava parado nesse lugar e deixando as pessoas passarem. Só que a realidade é que tudo essa parte preta que tá em volta é onde eu tava. Ou seja, eu criei um enquadramento dentro da minha fotografia. E isso fica incrível. Pro enquadramento, isso fica muito legal. Eu gosto muito de usar essa técnica. Ela é realmente uma técnica de enquadramento. Então, isso faz total diferença, porque tu pode usar qualquer coisa no teu cenário para criar essa foto. Tu não depende de um equipamento. Não, pode fazer com o teu celular, não importa. Dependendo do lugar que tu tiver, é só tu bater o olho e pensar, putz, aqui eu posso fazer isso. Ah, não ficou legal? Tenta de novo. Ou muitas vezes, realmente, na hora, a foto não vai ficar tão enquadrada, não vai ficar tão certinha, mas depois na edição tu consegue arrumar sem problema nenhum. E a quinta e última dica pode ser que leve um pouco mais de tempo para tu conseguir colocar ela em prática, mas eu quis colocar ela aqui porque ela é muito importante também, que ela é conheça teu equipamento. Seja teu celular, seja tua câmera, não importa. Mas tu ter o conhecimento dele vai fazer total diferença no resultado final da tua fotografia. Eu não tô falando para tu sair e comprar uma câmera de 10 mil reais, tá? Porque se tu tiver uma câmera de 500 reais ou até mesmo o teu celular e tu tiver o conhecimento certo, tu vai conseguir muito mais resultado do que uma câmera de 10 mil reais sem ter conhecimento nenhum. Isso é garantido. Se tu tiver o conhecimento certo, se tu souber o que tu está fazendo, tu consegue muito mais resultado com o teu celular do que com uma câmera de 10 mil reais. Até porque o celular hoje está custando mais que 10 mil reais, principalmente o iPhone, mas não importa o celular que tu tiver, tu consegue um resultado muito melhor com ele do que uma câmera se tu não tiver conhecimento. Eu vou dar um exemplo para vocês contando uma história. Eu fui visitar um lugar, quando eu cheguei lá o sol já estava se pondo e eu não ia ter outra oportunidade para voltar naquele lugar. Eu queria muito fazer algumas fotos lá. Tava meio que tudo contra ao que eu queria fazer, mas mesmo assim eu não desisti. Como eu tinha o conhecimento da minha câmera, sei do que eu era capaz, sei das configurações que eu precisava usar, eu peguei e fiz essa foto aqui. Aí tu deve estar pensando, sério? Essa é a foto que tu fez? Então, sim, essa é a foto que eu fiz. Mas é porque eu sabia que na edição eu seria capaz de fazer isso depois. Então sim, é muito importante tu entender a tua câmera, tu saber as configurações corretas, isso vai fazer total diferença no resultado final da tua fotografia. Total diferença, esse é um dos pontos mais principais. Independente da câmera que tu tiver ou do celular que tu tiver, tu entendeu até onde ele é capaz de ir e saber as configurações corretas para elevar esse nível da tua câmera, vai fazer total diferença. Tu deve estar pensando, mas tu usou uma câmera muito cara, uma câmera muito boa, porque não sei o que. Excuses are the obstructions that become the reasons for you abandoning your dreams. Todas essas fotos que eu fiz, que eu te mostrei aqui, eu usei a mesma câmera para todas elas. E ela foi uma Sony A6300. Ela não é uma câmera full frame, ela é uma câmera crop.
ela é muito mais considerada para vídeo do que para foto. E mesmo assim, eu fiz todas as fotos, e a maioria das minhas fotos que tá no meu Instagram, inclusive, tu pode me seguir aí, foram feitas com ela, e com o celular, com o iPhone. O equipamento, ele não pode ser uma desculpa, tá? Ele não pode ser uma desculpa desde que tu tenha o conhecimento. Tendo conhecimento, o equipamento não vai significar nada. E aí é claro que eu poderia ter conseguido um resultado melhor com uma câmera melhor, poderia ter feito coisas diferentes, poderia, mas o que acontece? Aquela câmera é o que eu tinha no momento. Em todas as viagens, aquela câmera era a única coisa que eu tinha. Então eu fiz o que eu poderia fazer com o que eu tinha. E esse é um ponto importante que eu quero chegar aqui. Faz o que tu pode fazer com o que tu tem. Não fica criando desculpas porque tu não tem aquela lente, porque tu não tem aquela câmera, porque tu não tem aquilo. Excuses are the obstructions that become the reasons for you abandoning your dreams. Faz com o que tu tem, não importa. O que importa aqui é o teu conhecimento. Porque não adianta tu ter uma Sony A7 III, uma Sony não sei o que, não importa tu ter isso. Quer dizer, importa, eu sei que é legal ter e tudo mais, mas agora, sem tu ter o conhecimento, tu ter isso, não vai fazer diferença nenhuma. Quando tu tiver o conhecimento certo, aí sim faz sentido ter um equipamento desse. Não fica te sentindo mal porque eu não tenho a câmera, porque eu tenho no celular, ou porque eu tenho uma câmera simples. Tô gravando esse vídeo aqui com uma T3i. A câmera é um meio para tu fazer o que tu quer fazer, desde que tu saiba o que tu tá fazendo. Então, a parte principal aqui é tu saber o que tu tá fazendo. Inclusive a T3i e a T5i eu usei por muito tempo, fiz muito vídeo e muito trabalho com essas câmeras. E ninguém nunca me perguntou que câmera que eu tava usando. E as pessoas não querem saber, elas não se importam com o equipamento, elas se importam com o resultado final. Se tu fez com o celular ou não importa. O importante é o resultado final. Então eu espero ter te ajudado, te inscreve no canal e até o próximo vídeo.